pessoal, tudo bom? O nosso ponto factual de hoje tem a presença dos queridos doutores, doutor Daniel Seni e o doutor Luiz Fernando Colli, que mais uma vez nos abrilhantam aí com palpites, com lições, com instruções para nós pacientes. E comigo, é claro, como sempre, a doutora Juliana Rampani. Tudo bom, Ju? Tudo bem, Sônia, e você? Tudo ótimo. Então vamos começar o nosso ponto factual de hoje falando sobre empreendedorismo. Vocês sabem que para ser médico, além de uma faculdade muito difícil, imagina, e dentista, odontologia, que é muito difícil, eles ainda precisam aprender administração. Então eu começo essa pergunta para o doutor Daniel. Doutor Daniel, como é que é casar a profissão de saúde com a profissão de administrador? É muito difícil. Tudo bom? Prazer estar no seu programa, mais uma vez. Prazer, meu. Muito feliz. Vamos lá. É difícil porque a gente aprende na faculdade a ser dentista, né? O operacional ali. A parte de empreendedorismo, na realidade, você acaba aprendendo na marra por necessidade. Principalmente nos dias de hoje, que aí tem a internet. Então, tudo isso fez com que o mercado ficasse mais acirrado e a classe, né, começou a perceber que os que estão se dando melhor são aqueles que têm um pouco de na veia, né, o marketing, o empreendedorismo, e eles estão acabando saindo na frente, e aí até isso torna uma discussão, um debate, porque muitas vezes eles são os que brilham mais, são taxados de não trabalharem direito, né? Porque eles acabam focando muito mais no marketing do que na profissão. Tem esse preconceito mesmo? Existe, muito. Tenho muito preconceito. Mas a gente sabe que tem administração também. Fica, né? Sim, mas como focando muito no marketing, ele acaba crescendo muito, então acaba crescendo desorganizado, né? E aí acaba vindo junto com isso, porque quanto mais pacientes você tem, mais problemas você tem. É normal isso, né? Porque você está lidando com pessoas. É da vida. É da vida. Então, o fato de você empreender, você tem que ter uma estrutura junto com você, né? E o seu crescimento, ele tem que ser muito junto com a entrega. Então, muitas vezes, a pessoa que foca muito no marketing, ele está preocupado na venda e não na entrega. Então, isso é uma coisa que a gente toma muito cuidado, né? Na nossa jornada, em focar muito, né? No parecer, né? No estar fazendo o marketing, mas, assim, sempre muito junto com a entrega. Porque é isso que é o sucesso do negócio. Doutor Colli, concorda? Concordo. Eu acho que esse é o ponto focal da nossa conversa aqui hoje, né? A gente vai chegar lá, mas eu acho que tem tudo a ver. Essa diferença grande hoje vamos chamar de mercado, né? Da saúde, porque como sempre, foi um mercado. A gente está falando de empresas que vendem serviços em saúde. Então, essa diferença grande que existe hoje no mercado brasileiro, do serviço em saúde, até em relação a mercados como o europeu, onde você está, o mercado americano, ainda onde o médico, o dentista, a grande maioria ainda segue aquele padrão solo, né? Então, os pacientes, os clientes, eles vêm, na grande maioria, pela indicação. Mas voltando à questão aí do que o Daniel colocou como um preconceito, é porque às vezes, e a gente já passou essa fase lá atrás, né? Às vezes você tá vendo um colega seu que às vezes nem tem a mesma capacitação, ele não fez os mesmos cursos, ele não fez aquele mestrado que você fez, ele não fez... E ele tem uma projeção muito maior, porque ele aprendeu a trabalhar o outro lado, né? Então isso gera, às vezes, uma certa indisposição, né, Ju? Fala, pô, conheço esse cara, ele, né, ele
Tecnicamente, ele... Tecnicamente, né? eu me considero até melhor tecnicamente do que ele, mas ele tem maior projeção porque ele aprendeu rapidamente a trabalhar o outro lado do marketing, do posicionamento pessoal, né? Mas é importante dizer que quando a gente está nessa senda aí do empreendedorismo e do marketing pessoal ou da clínica, a gente está muito focado também com a equipe, como o Daniel falou, na entrega. Porque não adianta nada, se não tiver entrega lá na frente, você morre em poucas semanas. Né? Se não tiver uma entrega adequada do serviço, a coisa não vai para frente. E tem que ter esse Tem equilíbrio, essa né? experiência também, né? Aham. Nossa, é um assunto que, meu Deus, eu até tô me contendo aqui, porque tenho tanta coisa para falar, porque eu sou da área da saúde há muitos anos, mas eu comecei ao contrário, né? Na faculdade a gente não aprende a ser empreendedor, mas eu comecei na indústria. Então eu comecei no marketing, comecei na venda de produtos e coisas para saúde, serviços de saúde. Então aí depois eu migrei para a parte técnica. E aí eu via essa deficiência, então eu vi o mercado passar por uma transição de que, não, essa pessoa só tem marketing, acabou e realmente não perdura, é uma coisa rápida. Mas eu também vi muitos profissionais terem esse preconceito. Eu não vou fazer o meu marketing, porque senão eu vou estar aderindo a um grupo de pessoas que não é boa. Exatamente. Não é isso? E não é assim, a gente tem que equilibrar os pratinhos. Como eu vou entrar falou. Pro grupo mercenário da saúde. Isso, né? aí Que só tá pensando em dinheiro. Né? Geralmente os bons, eles pensavam, né? Tá mudando. Assim, tipo, meu Deus, eu não quero entrar para esse jogo que eu mesmo vejo que o cara não é tão bom quanto eu, aí eu vou fazer a mesma coisa que ele tá fazendo. Mas tem que ter esse equilíbrio, na verdade. Eu acho que vocês fazem isso muito bem com a clínica. De eu sou bom, eu entrego o resultado que é o mínimo que a gente pode fazer, mas eu também tenho que ser visto. Porque antigamente o dentista colocava uma plaquinha lá na porta. Sim. Aqui tem um dentista, eu vou entrar. E hoje, qual que é a nossa plaquinha? É a internet. Né? É isso mesmo. Não é isso mesmo? Quem não é visto não é lembrado. Mas eu acho que é uma linha tênue. Vocês estão falando de alguma coisa muito importante, porque antigamente era visto assim, dentro da própria classe do profissional de saúde, né? E essa mentalidade está mudando. Eu acho assim, se tem algum positivo nas redes sociais, elas colocam os profissionais para eles serem conhecidos. E uma coisa que vocês fazem, vocês três, que eu gosto muito, é que vocês fazem a coisa sem maquiagem. O que eu digo de maquiagem? Não é nem filtro para você ficar bonita, mas vocês contam exatamente o que acontece. Por exemplo, na clínica do Dr. Cole e do Dr. Daniel, nós temos aqui, ó, a Lu, Raquel, nossa diretora, colocou aqui um negócio bem bacana sobre a clínica. O Dr. Daniel é o fundador da primeira clínica no Tatuapé em 2005, que é a Tiger. Aí o Dr. Cole é sócio desde 2011 e começou o início da parceria em Moema. Então você vê que São Paulo é uma cidade grande, que é um grande universo, vocês fecharam 2 frentes na Zona Leste e na Zona Sul. E vocês têm que atender um monte de pacientes, inclusive com vários tipos de problemas, né? Então, quer dizer, você padronizar um atendimento, eu acho algo muito desafiador. E a Juliana, que eu conheço já há muitos anos, eu acompanhei toda a trajetória dela, também tem essa visão, também tem esse viés. Vocês acham que é uma tendência hoje em dia todo profissional de saúde precisar ter um lado administrador? 100%. As clínicas, hoje, os pacientes, a gente percebe com essa evolução que a gente foi fazendo, né, na nossa casa, ali na nossa clínica, a gente percebe que isso está sendo muito bem aceito pelo paciente. Porque a gente também tem vida própria. Então, a gente precisa sair para descansar, a gente precisa tirar férias, e o negócio não pode parar. Então, hoje, as pessoas, é engraçado que as pessoas hoje procuram o Dr. Cole e o Dr. Daniel não para a gente atender. Eles já entenderam que a gente tem uma equipe que hoje, por incrível que pareça, eles trabalham melhor do que a gente. Outro dia eu e o Cole, a gente estava conversando e estava falando exatamente disso, que o pessoal hoje que é formado
lá dentro da clínica, né, que ele começa, a gente tem um plano de carreira, eles começam como estagiários, né, eles já entendem a nossa metodologia, porque a gente tem todo um diferencial de atendimento, né, uma conexão ali com o paciente, e aí essas pessoas a gente vai orientando a carreira deles e eles se tornam dentistas e eles ficam na equipe, porque a gente está sempre crescendo, sempre precisando de profissionais, então a gente sempre vai dar sempre a oportunidade para quem já está dentro da casa. E eles hoje têm uma capacidade técnica tão grande que eles fazem aquilo que a gente fazia com muita dificuldade, eles fazem com a maior naturalidade, porque eles viram aquilo durante anos. Né? A gente imagina, a gente pega estagiário, às vezes que está no 2º ano da faculdade, então eles acabam vendo o tempo inteiro aquilo ali, então entra por osmose na cabeça deles. Então fica tudo mais fácil. E uma coisa que a gente faz lá, que a gente tá engraçado, né? Porque a gente pensa em área da saúde e uma analogia com indústria mesmo. A gente investe muito em tecnologia. Então, hoje na odontologia, a tecnologia facilita muito na entrega. Tanto... Hoje tem os scanners, exatamente. Né? Tinha que ficar lá com aquela massa. Com a massa. E essa massa que você está falando ali, que o paciente odeia, dá muito problema de distorção, dá muito problema de não encaixar, de não ficar legal. E isso, a gente investindo em tecnologia lá dentro, a gente tem um laboratório, né, próprio. Então, a entrega é feita muito rápido. Então, isso também facilitou muito para a galera que está chegando agora na equipe. Então, os pacientes hoje, eles vão atrás da equipe do Dr. Cole e do Dr. Daniel. Então, isso é muito bem aceito hoje. E para o paciente é muito bom, porque ele tem uma equipe trabalhando, né, para ele. Então, precisou de uma emergência, vai ter sempre alguém para ajudar ali, para entregar rápido. Então, ele tem um suporte muito grande de uma equipe trabalhando por trás dele. Então, isso traz muito segurança para o paciente, não só um consultório ali pequenininho, né? Ele pode resolver diversos problemas dentro da área odontológica no mesmo lugar. Isso. Porque nem sempre um profissional consegue fazer tudo bem feito, isso. Aí né? ele consegue o melhor de cada um, segundo o protocolo que vocês criaram, né? Eu acho, assim, eu sou totalmente adepta, a Sônia sabe, a esse modelo. Eu também repliquei, porque realmente precisa viver, precisa tirar férias, tem filho, enfim. E a gente fica escravizado, às vezes, dentro de um consultório. E precisa fazer esse crescimento. Não, no meu caso, e até eu vou fazer essa pergunta para vocês trazerem a experiência de vocês, esse crescimento veio com muitas dores, porque eu, apesar de ter já lidado muito com a parte comercial e marketing, que eu tinha muito na veia, quando chegou a equipe, eu sangrei demais, porque lidar com pessoas é muito difícil. Então, eu fui aprendendo com os erros, porque conforme ia crescendo, e às vezes a pessoa chegava e aí queria tomar o lugar, e aí achava que não era assim, queria pôr o jeito dela, e não que tem um jeito certo, mas dentro do que você se propôs a fazer, você tem um protocolo que tem que ter a sua identidade. Exatamente. Então, para lidar com isso, eu tive muita dificuldade. O que vocês sofreram de dificuldade nesse caminho, que se você pudesse dar uma dica para quem está querendo expandir um negócio, que seria primordial? Quer falar? Olha, eu acho que mudar a sua concepção, porque o que falta para a gente é ter aquela confiança, né, de que os seus colegas vão desenvolver um bom trabalho e você vai continuar tendo uma boa entrega. Então, não adianta você achar que você vai capacitar uma equipe, que você vai ter pessoas trabalhando dentro da sua clínica e não vão acontecer problemas, né? Isso é uma ilusão. Quanto mais você faz, estatisticamente, mais problemas vão aparecer. O que importa é a sua clínica ter capacidade para resolver bem os problemas. E no final, aquilo que foi prometido, aquele objetivo da reabilitação e tratamento ser alcançado da mesma forma, sem nenhum prejuízo. Problemas sempre vão acontecer.
Então, até voltando à pergunta principal da Sônia, essa parte da gestão, administração, a parte financeira, se um advogado, um arquiteto, um engenheiro for abrir um escritório e não tiver minimamente uma noção do que ele precisa ter de referências para chegar no final do mês, ele entender se valeu a pena ou não, né? A gente deu mentoria uma época para dentistas, porque o pessoal aborda muito a gente, né, Ju? Pô, como é que vocês fazem? Sim. Como é que isso aconteceu? Como se fosse assim, um Me dá passe o de pulo do mágica, gato, né? o pulo do gato. Pô, me fala o que eu faço e tal. Então, a gente até deu algumas mentorias uma época e quando a gente começava a conversar com os colegas, a gente descobria primeiro a coisa assim, olha, a sua clínica tem uma conta corrente separada da sua vida pessoal? Não, mas para quê? Os pacientes me pagam na minha conta pessoal. Então, quer dizer, nenhuma noção de que você precisa... A sua clínica, o seu negócio, por menor que seja, ele precisa ter uma independência financeira, uma independência administrativa. E quando você mistura as coisas, quando chegar no final do mês, como eu disse, você não sabe nem quanto você ganhou. Ou você se não você sabe qual foi o seu resultado. Né? Então você fala, quanto você ganha em média? Qual é o teu resultado hoje na tua carreira? Não sei. Eu tenho uma ideia mais ou menos, mas eu não sei exatamente. Então você não sabe se vale a pena. E quando a gente chega em algum estágio nessa mentoria onde esse profissional passa a descobrir exatamente qual é o resultado dele real, ele desanima muitas vezes. Ele fala, caramba, Cole, não tá valendo a pena. Porque às vezes entra o dinheiro, aí a pessoa tá achando que, nossa, eu tô arrasando. Mas tem os custos, né? Tem as taxas de maquininha e várias outras coisas que precisam ser computadas. Não, e a odontologia é mais complexa ainda, porque, assim, os tratamentos com ticket médio maiores, eles envolvem laboratório de prótese. Sim. Então, muitas vezes, o custo do laboratório ele vai vir lá na frente, e o paciente já pagou à vista, muitas vezes. Então, você tem que separar esse dinheiro para você custear o tratamento ali, que você tem que pagar o laboratório, né? Um dentista que terceiriza essa área, ele tem que ter, né, essa conta já na cabeça. E eles não têm. Então, o dinheiro entra, vai gastando, e quanto for pagar o laboratório, torcer para entrar outro paciente para custear isso daí. Para cobrir o outro, né? Vai tampando buraco, vai tampando buraco. E assim entendeu? Vai caminhando, né? Quando entra, gente, nós recebemos aqui os queridos doutores especialistas em sorriso, saúde, medicina integrada e tudo de bom, o doutor Daniel Seni e o doutor Luiz Fernando Colli. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. A gente agradece. Foi muito bom. Vamos vir mais vezes. Ah, com certeza. Ju, um beijo para você e até a próxima edição. Beijo, Sônia. Vamos ter que falar mais aí de harmonização depois, hein? Não é? Claro que vamos. Agora que o sorriso tá bonito, temos que ficar melhor ainda. Beijo, gente. Tchau. Tchau, Sônia.